Muito bom, gente. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de cada um. E vamos começar a nossa conversa de hoje. Eu tenho bastante coisa para falar com vocês. Lembrando que a gente tem trabalhado daquela maneira, né? Eu vou conversar com vocês aqui e no final você faz a tua pergunta, tá? Lembrando também que caso tenha sobrado alguma dúvida da aula anterior, da conversa anterior, você pode colocar no Telegram ou mandar para a gente aí pelo chat e tal. Se eu não responder nessa aula, respondo na outra. Enfim, não durma com dúvidas, tá bom? Faça teu esforço aí para a coisa ser bem proveitosa para você. Outra recomendação básica, né, é que você leia o livro, né? Lembrando, essa é uma conversa que eu abro aqui para a gente dar uma geral, um check-up no capítulo, mas o legal, como qualquer matéria, como qualquer estudo, é que você tenha lido anteriormente. Bom, semana passada a gente conversou sobre o cânone do Antigo Testamento, né? Para quem está chegando hoje, esse é o livro que nós estamos estudando, nós estamos no capítulo 2. Semana passada fizemos a primeira parte, que foi o cânon do Antigo Testamento, tá? Então, eu vou dar uma geral, acho que sempre é bom, né? Essa geral, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente conversou semana passada, ou seja, parte um da nossa conversa, né? Então, lembrando que a palavra cânon é uma transliteração do grego, inicialmente a palavra significava junco, depois vara de medir, depois regra ou padrão, ou também norma, lista ou tabela. Mas o que nos interessa é que a partir do quarto século, ela passou a designar a lista dos livros que constituem tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? E é esse último sentido que predomina hoje e é o que mais interessa para a gente. Quando você ouvir a palavra cânon, você vai se lembrar que é isso, né? Ela designa a coleção encerrada, a coleção fechada de documentos que constituem a Bíblia, né? A escritura autorizada, né? Então é isso aí. O cânon é a lista de documentos reconhecidos como autoritativos, tá? Outra coisa é lembrar como é que esse cânon foi formado, de onde ele veio. E aqui nós nos referimos ao Antigo Testamento, tá? A gente entende que é uma inspiração divina, tanto a escritura quanto a própria composição do cânon. A maior evidência da autoridade bíblica é o fato de as escrituras serem divinamente inspiradas. Essa inspiração é que faz com que as comunidades recebam o texto no decorrer da história, né? Recebam o texto como sagrado e ele ganha relevância e importância histórica. Tá? Mas o importante é saber que até a formação do cânon é uma coisa realmente divina. E é um processo contínuo, né? Os estudiosos creem que o processo de formação dessa lista foi contínuo, Deus trabalhou na história para que o conjunto de livros com essa autoridade chegasse até nós, tá bom? Outra coisa é que a formação do cânon do Antigo Testamento, ou seja, veterotestamentário, quando você ouvir essa palavra meio diferente aí, tem a ver com o Antigo Testamento, não foi uma seleção de textos, tá? Pega esse com esse, mas foi a junção de praticamente tudo que os judeus tinham na mão, né? Lembrando que o cânon do Antigo Testamento é chamado de Bíblia hebraica, a gente pode chamar de Bíblia hebraica, né? E que o povo hebreu tinha uma consciência canônica. Eu gostei desse termo usado pelo Paulo On, né? Que guiava o uso dos documentos veterotestamentários na vida religiosa de Israel. Eles sabiam, era uma consciência deles de que aquilo era inspiração divina. Uma curiosidade é como é que nós chegamos aos 39 livros que nós temos na nossa Bíblia protestante do Antigo Testamento. É porque o Antigo Testamento foi escrito em 22 rolos, mas ele contém esses rolos contêm 39 livros. Então você tem uma diferença de divisão da Bíblia hebraica para a Bíblia protestante, digamos assim, mas é só uma questão de divisão, tá bom? Tudo que está lá está no nosso cânon do Antigo Testamento. Isso aqui é importante, gente. O Antigo Testamento ele tem uma divisão chamada tripartite, ou seja, uma divisão em três partes, né? A lei, a famosa Torá, 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco também. Depois você tem os profetas, Nevim, e os escritos Ketuvim.
falei aqui na aula anterior, na conversa anterior, que quando você começa a estudar hebraico, essa coisa assim, um pouco mais do Antigo Testamento, você vai se deparar rapidamente com essa divisão, tá? Importante saber que ela existe. Aí a gente vai falar dos apócrifos, né? Conversamos, são aqueles livros que estão escondidos, porque a palavra apócrifo vem do grego e tem a ver com isso, né? Escondido, oculto. Quando é que esses livros aparecem? Eles aparecem no momento épico da cultura helênica dentro do Império Romano, dentro do próprio mundo conhecido, né? Isso está ali no século III. A Septuaginta aparece, né? Vocês devem se lembrar, nós falamos na primeira, converse na segunda também, que é a tradução do grego para o grego do texto hebraico, do texto do Antigo Testamento, né? Então, dentro desse contexto que nascem essas literaturas apócrifas, que são escondidas, né? Entre o século IV a.C. e o primeiro século depois de Cristo, tá? Esses livros foram escritos por judeus, tanto aqueles que habitavam Israel, quanto aqueles que estavam em outros territórios por conta da diáspora, né, daquela dispersão feita pela dominação de outros impérios na região de Israel. Foram eles que escreveram esses livros, tá? A língua usada, basicamente, foi o grego koiné, que é o grego bíblico que a gente tem, o Novo Testamento todo escrito em grego koiné, praticamente, tá? Alguma coisa em aramaico, outra coisa em hebraico, mas basicamente foi o texto, a língua usada foi o grego koiné. Sobre o que é que esses textos falam? Bom, basicamente, eles testemunham sobre o que significava ficar fiel a Deus, permanecer fiel a Deus, o Deus de Israel, durante períodos tumultuosos da história, tá? Em um mundo onde a influência grega estava corroendo as bases da fé e da própria nacionalidade dos judeus, os apócrifos revelam como judeus responderam aos desafios impostos pelo seu tempo, no sentido de se manterem fiéis à Torá e à sua tradição. Eles ficaram fiéis mesmo diante de todos os problemas que eles viveram, tá? Como é que esses livros foram decididos, se eles eram inspirados ou não? Bom, aí nós temos uma diferença que é a seguinte: para os católicos, eles constituem um cânon, eles estão dentro do cânon do Antigo Testamento. Você pega uma Bíblia católica, você vai encontrar esse material, tá? Você vai encontrar esse material também na Bíblia ortodoxa, da Igreja Ortodoxa. A sequência é diferente, mas ambos têm. Já os judeus, é óbvio que eles nem olham para esse texto aí, gente. O judeu já tem a sua Bíblia fechada, acabou. E nós, protestantes, que é o que importa, né, não consideramos esses livros como canônicos, tá? Então, tá aqui, ó, os livros apócrifos do Antigo Testamento foram desde cedo considerados não canônicos, para nós. Embora muitas edições antigas e modernas das Bíblias protestantes tenham em seu corpo os livros apócrifos, eles foram relegados à categoria de livros para edificação e conhecimento pessoal. A última pergunta que a gente fez é: será que eu posso ler esses livros? Bom, você pode ler, todo mundo pode ler, claro, não tem problema nenhum. Você só não pode esquecer que eles não são inspirados por Deus. São livros com conteúdo histórico interessante. Eu falei bastante sobre primeiro e segundo Macabeus. Então, eles podem ser consultados, acabam sendo fonte de confirmação histórica de algumas coisas que estão no nosso texto bíblico, tá? Por que eles não são canônicos? Por divergências, incompatibilidade teológica, né? Eles não falam aquilo que os demais livros falam, disputas canônicas pré-concílio de Trento, disputas que têm a ver com a canonicidade ou não desses livros, ênfase nos estudos linguísticos da língua hebraica. Os reformadores se aprofundaram no texto hebraico original e não na Septuaginta, e isso ajudou a definir que esses livros não eram apócrifos, não eram canônicos. As evidências do próprio Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento não cita nenhum desses livros, como cita os demais, tá? E a autoatestação, esses livros não se atestam como material canônico. Uau, hein? Conversamos bastante, né? Semana passada. Então, hoje, depois dessa rápida retrospectiva, a gente entra no Novo Testamento, né? Vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento, que é um tanto quanto diferente, né, do
do Antigo Testamento. Tudo começa com o fato de que os cristãos, imagina o seguinte, quem são os cristãos? São judeus convertidos. Basicamente são judeus, né, gente? Jesus era judeu, os discípulos dele são judeus, os apóstolos são judeus. Sim, eles começam a pregar o evangelho e pessoas de outras nacionalidades e tal se convertem ao cristianismo. Mas a base de tudo é a cultura judaica e o próprio Antigo Testamento. Então, os primeiros cristãos, eles tinham a revelação divina a partir do Antigo Testamento. E esses links entre o que Jesus disse e a verdade do Antigo Testamento começam a surgir, né? Então, desde os primeiros momentos do cristianismo, a Bíblia hebraica é a grande herança que o cristianismo recebe por parte do judaísmo, né? Então a gente não pode se esquecer de que há essa continuidade, esse movimento que começa no judaísmo e desemboca no cristianismo. Inclusive, no primeiro século, principalmente, e parte do segundo também, os historiadores dizem que o cristianismo era confundido com o judaísmo. E alguns dizem que, inclusive, isso era bom, porque quando o cristianismo começou a ser pregado, ele causava um certo alvoroço pelo fato de ser contraventor e dizer que existia outro senhor além de César, e quando o Império Romano queria abafar isso, aqueles que estavam pregando o evangelho diziam, mas nós somos judeus, e aí a pressão de Roma diminuía. Só para constar, tá? Bom, a Bíblia hebraica, ela é o ponto de partida da fé cristã. Deus está se revelando no Antigo Testamento, agora ele vem em forma de carne, em forma de gente, que é Jesus, e esse movimento é o que eles estão testemunhando e percebendo, né? E dentro da própria Bíblia hebraica, os primeiros cristãos, eles já têm aquele conceito, né? Os conceitos básicos em relação a Deus. Por exemplo, o monoteísmo, tudo isso vem do Antigo Testamento e é assimilado pelos cristãos, tá? E os apóstolos começam a registrar os ensinos de Jesus e a Bíblia hebraica, então, se torna Antigo Testamento. Até Jesus, ele só tem uma Bíblia, ele só tem uma escritura, né? A partir do registro, ou dos registros que os apóstolos fazem, é que agora você tem um Antigo Testamento e, a partir de então, um Novo Testamento, tá? Como é que esses 27 livros do Novo Testamento, como é que eles são reconhecidos como escritura sagrada? E aqui nós temos uma diferença do Antigo Testamento, como eu disse, que tem já um cânon praticamente fechado na sua história. Aqui não, nós temos uma profusão de livros sendo escritos. Qual é o caminho que vai qualificar esses livros como escritura sagrada? Primeiro, evidências internas. Segundo, evidências externas. Depois, a posição dos pais da igreja, que a gente vai falar bastante aqui. E aí vem o próprio fechamento do cânon do Novo Testamento. Então vamos começar com as evidências internas. E as mais importantes se referem às cartas de Paulo, tá? Os primeiros textos que que compõem o Novo Testamento são aceitos com a mesma autoridade dos textos do Antigo Testamento, são as cartas de Paulo, que são chamadas de Corpus Paulino. Então, Paulinum, é o latim aí, né? As cartas de Paulo são os primeiros documentos que que recebem a mesma autoridade do Antigo Testamento, tá? Os textos de Paulo, na história da igreja que vai acontecendo, eles eram lidos, apreciados pelas igrejas no mundo mediterrâneo e usado nos cultos públicos. Bem interessante, as cartas de Paulo eram assim, divididas, trocadas, e eram lidas publicamente. Bom, para a gente ter a convicção disso, você tem o próprio registro do Paulo, do próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, lá em 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, entre os elementos básicos, como a Eucaristia, a leitura pública em voz alta dos textos paulinos e a sua explicação eram as tarefas principais
daqueles que presidiam as celebrações. Como é que acontecia o culto público deles? Eles tinham a ceia, que a gente chama de Eucaristia, né? E eles liam os textos de Paulo em voz alta, né? E eles eram lidos junto com o Antigo Testamento. Olha que interessante. Então, os textos de Paulo já ganham essa importância. Quando eu li isso no nosso livro de estudo, ali no versículo 13 que eu acabei de ler para você, diz assim: dedique-se à leitura pública das Escrituras. Geralmente, quando você tem a palavra Escrituras no Novo Testamento, está se referindo ao Antigo Testamento. Então, eu fui fazer uma pesquisa aqui, né, para saber se essa era uma evidência diferente. E os historiadores, os estudiosos, confirmam aquilo que o nosso livro diz aqui, que tanto o Antigo quanto as cartas de Paulo eram lidas. Então, as cartas de Paulo já ganham esse viés de seriedade, de autoridade, como o texto do Antigo Testamento. Outro texto que confirma isso foi escrito por Pedro. Olha só o que Pedro escreveu em 2 Pedro 3, 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Então, Pedro está confirmando que Paulo escreveu muitas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender. Se a gente tem aqui uma confirmação de que a escrita de Paulo é difícil. Se Pedro achava difícil, tudo bem, você também e eu também acharmos difícil, porque até o próprio Pedro achava, né? Nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então veja que o próprio Pedro, ele qualifica a escrita de Paulo na mesma proporção, na mesma medida, na mesma autoridade, na mesma importância, no mesmo peso canônico do que os textos do Antigo Testamento. Bom, aqui a gente não sabe sobre quais cartas Paulo está falando, mas o importante é que ele faz essa comparação entre o que Paulo escreve e o que o Antigo Testamento registra, tá? Outra coisa é uma afirmação que o nosso professor Paulão traz de Larry Hurtado, que diz assim: claramente o status escritural das cartas de Paulo havia sido amplamente afirmado por vários grupos cristãos já por volta da data de 2 Pedro, tá? Por que tem duas datas aí? Porque a data de 2 Pedro, ela é meio incerta. Ela pode ter sido escrita em 70 depois de Cristo ou um pouco mais para frente, tá? Em 140. Mesmo entre cristãos que discordavam fortemente uns dos outros sobre assuntos relacionados à fé. Então essa é uma colocação feita por Larry Hurtado a respeito do reconhecimento do que Paulo escrevia em comparação com os textos do Antigo Testamento. Agora vamos dar uma olhadinha naquilo que é chamado de evidências externas. Você se lembra? Existem documentos que caminham junto com o texto bíblico, historicamente falando. Esses documentos valem não como escritura divina, mas valem para certificar historicamente o que está no texto bíblico e dar pistas sobre aquilo que está acontecendo. Então, um deles é o escrito por esse cara aí, ó, que eu trouxe a foto aí, o Justino Mártir. Ele disse o seguinte, olha, no dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. O registro de Justino é bonito, né? E ele está falando sobre as reuniões semanais que os cristãos realizavam aos domingos, né? E é um dos primeiros relatos extra-bíblicos sobre a circulação de escritos redigidos por cristãos, tá? Então, os cristãos leem, preste atenção, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas.
né? E aqui, mais uma vez, uma evidência de que os novos escritos, eles estão em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Bom, quais evangelhos, talvez seja a pergunta, né, que esse pessoal está lendo aí? Quais eram esses evangelhos citados por Justino? Dá a entender, em outro escrito dele, que eram todos eles, olha só, porque nas memórias que eu digo que foram nos dadas pelos seus apóstolos e por aqueles que os sucederam. Então, Justino está dizendo que são esses textos. Quais textos? Perceba a divisão. Memórias dadas pelos apóstolos, Mateus e João. Foram apóstolos que escreveram evangelhos, né? E também memórias dadas por aqueles que os sucederam. É o caso de Marcos e Lucas. Marcos e Lucas são sucessores de Pedro, de Paulo e Pedro, sucessivamente, né? Perdão, respectivamente. Então, ele está dizendo que tanto os apóstolos que escreveram, como aqueles que sucederam os apóstolos escreveram, são esses textos que são usados nessas reuniões, tá? Embora não tenhamos nenhuma menção literal do nome dos evangelhos, a classificação de Justino se encaixa com os evangelhos tradicionais, evangelhos que a gente tem à disposição hoje, tá bom? Então são essas as evidências, ou parte das evidências externas. Tem mais? Tem. Uma das coisas que contribui para a formação do cânon do Novo Testamento é o trabalho dos pais da igreja. Bom, quem são esses pais da igreja? Tá aí uma bela figura para você imaginar como é que são esses caras. Olha, os pais da igreja constituem, em seu filão principal, um grupo de homens excepcionais dos inícios do cristianismo. Didaticamente, podemos classificar de pais da igreja aqueles homens que viveram entre o finalzinho do século I até o sexto século no Ocidente, até o sétimo século no Oriente. São pessoas, homens, que pegam o texto bíblico e realmente se dedicam ao estudo desses textos bíblicos. A gente tem vários deles, Orígenes, Agostinho, e mais um monte deles, alguns inclusive eu vou citar. E eles é que iniciam essa categorização dos escritos do Novo Testamento. São esses caras que começam a pensar, puxa, nós precisamos botar ordem nisso aí. Quais são os livros que podem ser considerados divinos, inspirados divinamente, como o Antigo Testamento? São esses caras que começam a fazer isso. Então vamos a alguns deles, olha, por exemplo, Pápias de Hierápolis. Ele viveu entre 70 e 163. É importante o trabalho dele, tá? Nós não temos os seus originais, mas a sua obra, Exposições dos Ditos do Senhor, é citada na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Isso você, quando vai estudar um pouco mais esses homens, você encontra bastante. Às vezes você não tem o original, como é o caso daqueles escritos de Pápias. Eles se perderam na história. Mas Eusébio, que a gente vai conhecer daqui a pouco, registra o que ele falou. Então, está valendo, né? E, por exemplo, olha só o que Pápias fala sobre Marcos, o livro de Marcos. O presbítero dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira ou seguira o Senhor. Mas, conforme disse mais tarde, ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever, Marcos, de acordo com as suas lembranças, não cometeu erros, tiveram o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. Muito legal esse registro aqui, né? Ele está dizendo que Pedro, ele pregava segundo aquilo que os ouvintes queriam e precisavam, mas Pedro não ordenou isso. Pedro usava a memória e falava tudo que ele tinha ouvido de Jesus. Quem faz esse trabalho é Marcos. Então você tem uma evidência externa, fora da Bíblia, dizendo, olha, o texto de Marcos, ele registra o que Pedro pregava, o que Pedro falava, né? Isso é bem interessante. Então, Pápias, ele fala o seguinte: Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica,
cada qual os interpretou como pôde. Então, ele, além de falar de Marcos, ele fala sobre Mateus também. E ele, volta aqui, peraí, pronto. Ele analisa os escritos tanto de Mateus quanto de Marcos, e ele já começa a fazer esse trabalho de classificação, né? Quanto ao escrito de Marcos é atribuído ao intérprete de Pedro, quanto ao de Mateus é escrito que fora escrito originalmente em hebraico e tal, tal, tal. Ou seja, aqui você já encontra uma organização inicial do Novo Testamento, né? O Novo Testamento já está sendo organizado inicialmente. Vamos a outro pai da igreja, que é muito importante, é Irineu de Leão, tá? Está aí o registro de nascimento e morte dele, e tá uma foto, uma ilustração aqui, que não deve ter muito a ver com ele, mas é isso aí. Bom, em sua obra Contra as Heresias, citado por Eusébio de Cesareia, esse cara aqui, Irineu de Leão, ele detalha mais a relação dos evangelhos com seus autores, ele faz esse link, tá? E isso é alt, não esqueçam, nós estamos falando dos pais da igreja, mas ele está, né, não é uma evidência interna, uma evidência externa também, é uma análise feita pelos pais da igreja. E o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, as pertencentes aos santos evangelhos são as seguintes: Mateus, no entanto, publicou entre os hebreus e em sua própria língua um evangelho escrito, enquanto Pedro e Paulo anunciavam a boa nova em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. Mas, após a morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos por escrito igualmente o que Pedro pregara. Lucas, porém, companheiro de Paulo, deixou num livro o evangelho pregado por este último. Enfim, João, o discípulo que reclinou sobre o peito do Senhor, conforme João 13, publicou também ele um evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Então, aqui, mais uma contribuição dos pais da igreja para essa formatação. Então, o importante de Irineu de Leão é que ele fixou em 4 o número dos evangelhos. Olha que legal. Até aqui você tinha uma certa dúvida sobre isso. E ele estabeleceu um padrão para reconhecimento dos livros canônicos. Os livros de maior valor são os que têm ligação com os apóstolos. É o que ele diz. Esse foi o trabalho de Irineu de Leão. Tá? Evidências apresentadas por Justino, Pápias e Irineu são alvo de intenso debate dentro dos círculos acadêmicos. Isso aqui é o próprio Paulo On que nos escreve, tá? Entretanto, para fins do nosso estudo, podemos concluir que os evangelhos múltiplos, identificados direta e indiretamente a figuras apostólicas, eram largamente copiados e transmitidos entre as comunidades cristãs do mundo mediterrâneo a partir do século I da era cristã. E mais, portanto, pelas evidências externas e internas apresentadas até aqui, podemos chegar à conclusão de que por volta do século II, os vários evangelhos e algumas cartas de Paulo gozaram do mesmo status que as escrituras judaicas tinham dentro das comunidades e, sobretudo, dentro das celebrações litúrgicas onde seu conteúdo era lido e explicado. Ademais, é possível dizer que o primeiro estágio da formação do cânon do Novo Testamento se deu pela aceitação dos textos em sua utilização didática e litúrgica dentro das igrejas. Esse é o fechamento que o Paulo dá a respeito do assunto. Outra coisa, acho que uma coisa importante para frisar, é que esses textos eram muito copiados, muito distribuídos e assim por diante, tá? Uma curiosidade, os textos do Novo Testamento, eles eram escritos já naquele material de pele de animais, tá? E ele, como aquele era um material caro para se escrever, os textos que nós temos hoje, as cópias daqueles textos, é muito interessante, eles não têm espaço entre as palavras. É tudo emendado para não perder, né, nenhum centímetro do papel, do material que era muito caro, tá? E eles eram largamente copiados, tá?
Se eu não me engano, o número de cópias do Novo Testamento que nós temos disponíveis hoje, nós não temos os originais, mas temos cópias, muitas delas batem a casa de 1.500 cópias, tá? Então é material demais. Vamos falar um pouquinho sobre as listas canônicas. Bom, deu para perceber que esse cânon do Novo Testamento também não apareceu de uma hora para outra, ele foi construído no decorrer do tempo, com essas evidências externas, com os pais da igreja trabalhando, e eles foram sendo moldados. Essas listas foram aparecendo, né? Então a gente chama isso de listas canônicas, tá? A partir do século II, as listas canônicas propriamente ditas começam a ser formadas. A primeira delas, que a gente vai falar hoje, é o cânon marcionita. Por que marcionita? Porque ela foi feita por um cara chamado Marcião, Marcião de Sinop. Está aí uma ilustração de Marcião apresentando o seu cânon aos seus seguidores, tá? O problema é que esse camarada aí, ele é proponente da heresia chamada marcionismo. Ele separou os livros bíblicos que considerava inspirados daqueles que não. Bom, para a gente entender um pouquinho, eu achei melhor trazer aqui uma ideia para você de quem é esse camarada, né? Quem é esse Marcião e o que é que ele prega. O marcionismo, ele rejeita o Antigo Testamento e o Deus do Antigo Testamento, olha só. Marcião sustentava uma visão dualista em sua teologia. Para ele, Jeová, o Deus dos hebreus, era um ser mau e vingativo. Olha que interessante. Desejoso de guerras, inconstante nos sentimentos, criador da matéria, autor do mal e originador da lei. Então, essa era a teologia de Marcião. Ele pratica o dualismo, ele separa e desqualifica o Antigo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento é o Deus malvado, é o Deus da guerra, é o Deus do mal, mas um Deus que gera o mal. Já Jesus vem, Jesus é o Deus do amor. A partir dessa teologia, é que ele então constrói, né, a sua, a sua lista. Então, Marcião considerava que qualquer menção ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança e ao Deus dos Hebreus bastava para que o texto analisado fosse desconsiderado. Tinha qualquer análise, qualquer citação do Antigo Testamento, estou fora, né? Assim que ele monta a sua lista. Marcião considerava que a mensagem secreta dada por Jesus aos seus 12 discípulos fora preservada apenas por Paulo. Então, a partir dessa ideia, é que ele cria o seu cânon, tá? O cânon está aí, ó. É só um evangelho, que é o evangelho de Lucas. Assim mesmo, ele é editado, é óbvio, né? Não tinha como entrar o evangelho de Lucas inteiro, e os outros livros que estão aí, depois você pode consultar lá no seu livro, tá? Bom, a segunda lista canônica que a gente vai checar aqui é o cânon muratoriano, fragmento de Muratori. Bom, ele foi escrito na década de 170 depois de Cristo, e eu achei relevante essa informação. Olha, ele foi descoberto pelo bibliotecário italiano Ludovico Antonio Muratori, por isso o nome, né? E publicado em 1740 na Biblioteca Ambrosiana em Milão, originalmente em latim. Então, o cara fuçando nos livros lá encontrou um cano, olha que interessante. É uma importante evidência histórica que indica uma lista de livros do Novo Testamento muito semelhante àquela que nós temos hoje, tá? Nessa altura, 22 livros do Novo Testamento já são reconhecidos, já estamos perto aí dos 27 livros que a gente tem hoje, tá? Bom, o importante é que, paralelo a esta publicação, que foi descoberta aí em 170, ou, aliás, deixa eu ler de novo, 1740, né? Paralelo a essa publicação, um movimento de ajuste do cânon está acontecendo. As coisas estão acontecendo, gente. É história, né? Então, 1 Pedro e Hebreus já eram aceitas nas igrejas do mundo mediterrâneo nessa época. Olha que interessante. As chamadas epístolas católicas, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, são citadas por Eusébio
no século III, embora a autoridade de algumas delas, como Tiago, Judas, 2 Pedro e 3 João, sejam colocadas com certa ressalva. Então, o pessoal ainda está julgando alguns livros, outros já estão sendo aceitos, tá? Ademais, todos os escritos marcionistas, tá? Montanistas e outros movimentos similares já estão sendo rejeitados. Então, o pessoal que escreveu bobagem aí já tem o seu texto rejeitado. O Pastor de Hermas é recomendado para leitura particular e não pública. O que é isso, Pastor de Hermas? Gente, é uma obra literária do século II depois de Cristo, é uma obra, inclusive, recente, aparece em algumas listas canônicas, mas aqui ele já está sendo rejeitado e ele pode ser lido como uma leitura particular, mas não pública, não como canônica, tá? E aí a gente tem o cânon muratoriano na tela, tá bom? Por volta do ano de 180, nós já temos praticamente a lista canônica neotestamentária em sua forma final, com a exceção de Hebreus, 1º e 2 Pedro e 3 João. A coisa vai se ajustando no decorrer dos anos, no decorrer da história, tá? Outro cara importante para a gente citar é Eusébio. Eusébio produziu o cânon eusebiano. Eusébio de Cesareia, tá? Chamado também de Eusébius Pamphili, ou Eusébio amigo de Pânfio, é bispo de Cesareia e é referido como pai da história da igreja. Olha a importância desse cara aqui, gente, porque os seus escritos históricos são de suma importância para o conhecimento do cristianismo primitivo. É considerado o primeiro historiador do cristianismo. Importante, hein? Esse cara é bem importante mesmo. Já entre 220 e 230, olha só, um pouco mais para frente, né, com base na descrição feita pelo próprio Eusébio, temos uma coleção que Orígenes de Alexandria compilou. Bom, então a coisa está acontecendo e pessoas como Eusébio são pessoas muito importantes nesse processo do cânon do Novo Testamento. Eu separei aqui, conforme o próprio livro nos dá, o que é que o Eusébio pensava a respeito do cânon, tá? As divinas escrituras reconhecidas e as que não o são. Então, Eusébio dizia o seguinte: a esta altura, parece-nos oportuno recapitular os escritos do Novo Testamento a que nos referimos. Sem dúvida, importa pôr em primeiro lugar o sagrado quartenário dos evangelhos. Olha só, na cabeça dele, já os evangelhos têm que vir primeiro. Seguido do livro dos Atos dos Apóstolos. Em seguida, sejam mencionadas as cartas de Paulo, na continuação das quais seja sancionada a primeira atribuída a João, igualmente a primeira carta de Pedro. No prosseguimento destas obras, colocar-se-á, se conveniente, o Apocalipse de João, a respeito do qual explanaremos alguns pareceres quando oportuno. Tais são os livros recebidos entre os contestados, mas apesar disso, recebidos pela maioria, existe a carta atribuída a Tiago, a de Judas, a segunda carta de Pedro e as cartas enumeradas como segunda e terceira de João, quer sejam do evangelista ou de outro como idêntico nome. Então, para Eusébio, essa sequência já é estabelecida, ele afirma, né? Achei bem interessante essa coisa de que os evangelhos têm que vir primeiro, depois Atos, então o cânon já está sendo ajustado. E para ele, existem só dois grupos de livros. O primeiro, os chamados livros reconhecidos, homologoneuma, não, homologonemena, isso aí que está na tela, e os livros contestados ou sem disputa, antilegômena, homolegômena e antilegômena. Demorou, mas saiu. Tá bom, gente? E aí tem o cânon de Eusébio, também conhecido como cânon eusebiano. Depois, a gente tem uma outra lista canônica que é produzida no concílio, segundo concílio de Catargo, tá? Então, o próprio Paulo nos registra a seguinte situação aqui. A época em que Eusébio escreve os evangelhos, Atos, as 13 cartas de Paulo, 1 Pedro e 1 João, eram universalmente aceitos na igreja. Enquanto Eusébio está escrevendo, essas cartas já são aceitas. Ao longo do século seguinte,
Os demais livros contestados foram sendo aceitos e ratificados nos sucessivos concílios ecumênicos. Em 397, no segundo concílio ecumênico de Catargo, foi finalmente estabelecido que somente esta lista seria inspirada com a relação de todos os 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. E isso foi ratificado no terceiro concílio, que é em 419. Aí, gente, começa a acontecer um movimento de concílios, né? Os concílios, eles acontecem desde a formação dos apóstolos, desde o começo. O primeiro concílio é o concílio de Jerusalém. São reuniões em que eles partem para o debate, né? E aí são os pais da igreja que estão debatendo e conversando a respeito da canonicidade desses textos. E, finalmente, a gente tem, então, esse cânon do segundo concílio de Catargo. Depois dessa definição, no Ocidente, não houve nenhuma outra modificação. É assim que esse conjunto de livros vai ganhando, né, o corpo que a gente chama hoje de cânon do Novo Testamento. Não é uma história rápida, é uma história de séculos, mas que nos dá uma certeza, né, de inspiração e de movimento divino também na seleção dos textos que compõem hoje o Novo Testamento. Bom, a pergunta que eu acho que é óbvia é: quais são os parâmetros que eles utilizaram para determinar a canonicidade do Novo Testamento? Então, vamos dar uma olhadinha o que o nosso professor Paulo On diz. Ele diz: conforme Carson, Moore e Morris, 3 parâmetros ou critérios foram desenvolvidos ao longo dos 4 séculos iniciais da era cristã para determinar se um determinado livro poderia ou não ser considerado canônico. Ao citar Carson, Moore e Morris, o nosso professor Paulo On está citando esse livro aqui, Introdução ao Novo Testamento. Quem quiser estudar o Novo Testamento, esse é um livro assim de cabeceira, é escrito por esse trio aí, tá? Os 3 muito competentes. Carson, então, nem se fala. E nesse texto, eles dizem que ortodoxia deveria ser usada, ou seja, a regula fide, a gente vai ver melhor o que é isso, apostolicidade e catolicidade. Então, vamos lá, termo por termo, para a gente entender melhor. O que é essa ortodoxia ou regula fide, ou regra de fé? Bom, segundo este parâmetro, nenhum escrito neotestamentário do Novo Testamento, veterotestamentário, Antigo Testamento, neotestamentário, Novo Testamento, poderia apresentar dissonância doutrinária, ou seja, diferenciação da ortodoxia em relação à heresia. Puxa, não estou entendendo. Calma lá. Vamos ver o que quer dizer essas 2 palavras-chave aqui, heresia e ortodoxia. Ó, heresia é a interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Puxa, heresia. O que o cara está falando não tem nada a ver com aquilo que a gente crê. O que é que a gente crê? Ortodoxia. Tá? Ortodoxia quer dizer uma boa regra de fé, valores genuínos que têm a ver com o evangelho. Portanto, para que um livro fosse considerado capaz de ser colocado dentro do cânon do Novo Testamento, ele não podia trazer nenhuma heresia. Ele já tinha uma base, um livro conversando com o outro. Isso é incrível, né? Você não vê contradições, você vê complementos, você vê explanações, você vê expansão de pensamentos de um livro para o outro, mas você não vê contradições, ou seja, você já tem uma carga de informações e de valores, e um livro não poderia, obviamente, se opor àquilo, né? Havendo oposição, havendo desvio doutrinário, ele era considerado herético e ele não entrava no cânon do Novo Testamento, tá? A segunda coisa é a apostolicidade, ou seja, após aprovado pelo primeiro crivo, não era heresia, a próxima questão era se determinado documento for ou não escrito por um apóstolo ou por alguém diretamente ligado a um apóstolo. No caso, por exemplo, Marcos ou Lucas. Tinha que ser escrito por um apóstolo, porque eles são o fundamento da igreja, eles trazem
a palavra até nós. Um exemplo interessante, que a gente citou agora há pouco aí, é o livro que a gente viu aí, O Pastor de Hermas. Esse livro, ele não poderia ser ligado aos profetas, porque ele era novo demais. Ele foi escrito, né, já depois do Antigo Testamento estar fechado. Então, ele não faz parte do Antigo Testamento. E ele não tinha apostolicidade comprovada. Então, é um livro que não cabe nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Pode ser lido, pode ser usado como um complemento ao ensino teológico, mas não pode ser considerado digno de participar do cânon do Novo Testamento. Aceitação disseminada e contínua do documento por entre as igrejas em toda parte. Em outras palavras, o quanto um documento é relevante no uso eclesiástico. Então, catolicidade é, esse livro, ele é aceito nas igrejas, ele faz parte do dia a dia das igrejas, ele é recebido pela eclésia, pela igreja, então ele pode ser parte do cânon. Ou seja, são 3 quesitos muito importantes, né? Se aquele livro tinha a regra de fé, se ele era realmente um livro que continha uma ortodoxia, né, adequada, se ele não era herético, se ele foi escrito por apóstolos ou alguém ligado aos apóstolos diretamente, e se ele fazia parte do dia a dia da igreja, tá bom? E aí o nosso querido Paulon conclui dizendo o seguinte, vou ler a conclusão dele aqui, que é suficiente para a gente fechar a conversa de hoje. Ao final de tal processo de reconhecimento, que durou pelo menos 4 séculos e que envolveu não apenas a cúria romana, mas partiu de cada comunidade eclesiástica que usava um determinado número de livros com base de sua prática religiosa, a igreja pôde manifestar oficialmente o reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento. Então, como a gente mesmo já disse aqui, o processo foi um pouco mais longo do que a gente costuma dizer. Tanto a Bíblia hebraica tanto a Bíblia hebraica como o Novo Testamento são constituídos de documentos que, ao longo do tempo, foram considerados autoritativos pelos judeus e cristãos. Nenhum desses documentos tomou decisões radicais para tal direção. Os documentos já existiam e estavam circulando e sendo usados de maneira extensiva. Deixa eu me achar aqui direto na tela que é melhor. Assim, a perspectiva protestante do cânon difere da católica romana em considerar que o cânon, seja ele hebraico, palestino, seja cristão, precede a existência da própria igreja e por ele é decisivamente moldada. O magistério que o interpreta é posterior aos textos e também a sua aceitação por parte das comunidades espalhadas pelo mundo mediterrâneo, como Stephen Dempster assevera, a igreja cristã nasceu com a Bíblia em suas mãos. Assim, tomando a expressão de Tertuliano, a Bíblia sempre será a regula fide, que normatiza, caracteriza a comunidade daqueles que se submetem a ela. Tá bom, gente? Então, eu acho que é isso que a gente pode dizer a respeito do cânon, né, seguindo, inclusive, nosso livro de cabeceira, livro de direção maior aí, que é o livro do Paulon. Eu acho que é o suficiente para a gente saber, né? Então, eu destacaria o fato de que o cânon do Novo Testamento não nasce de uma hora para outra, os livros vão sendo testados, averiguados, lidos e relidos. Nós temos evidências internas para testar que aquele livro é ou não é digno de participar do cânon. A gente tem evidências externas, que eu achei bem interessante isso, e talvez o mais importante, né, gente, é o trabalho dos pais da igreja, a famosa patrística. Quem tiver curiosidade, existe uma da editora Paulus, que é incrível, uns livros de capa verde, assim, escrito por esses caras, é um material denso pra caramba, mas fantástico. E aí, chegou o momento que os concílios entraram em ação para fechar esse cânon do Novo Testamento. Tá bom, gente? Muito bem.
Vamos ver o que o nosso querido Vagninho quer perguntar. Fala, Wagner. Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Dá para escutar aí todo mundo? Tudo tranquilo, pode falar. Ah, legal. Não, Miter, só para testificar, né? Tá sendo muito bom nosso estudo, viu? E o que eu acho interessante na questão da, da ortodoxia, da apostolicidade e a Catolicidade. cristianicidade. Isso, Catolicidade. catolicidade, isso. Tá. Eu acho interessante isso porque assim, isso fortifica bastante a questão dos registros, né? A gente entende que vamos dizer, o judeu ou o pessoal lá do Oriente, né? Eles enxergam as escrituras diferente da gente. A gente enxerga as escrituras como algo mais santo ou algo mais espiritual. Eles enxergam mesmo como algo histórico, né? Então, quando a gente tem esse tipo de embasamento, fica muito mais fácil, muito melhor para a gente poder entender as escrituras e o poder que ela tem, né? É muito legal isso. O judeu olha para o nosso Novo Testamento e simplesmente despreza absolutamente, né? Para eles é conversa para boi dormir, porque eles não acreditam no Messias como já vindo, né? Eles ainda o esperam. Então, o nosso material de Novo Testamento é inócuo, né? Não tem valor nenhum para eles. Mas Flávio Joséfo, esses camaradas que nós citamos aqui hoje, fazem um trabalho à parte do texto bíblico e nos ajudam muito a entender o movimento histórico e dá a cada um de nós, dá a nós cristãos, assim como deu aos pais da igreja, a certeza de que aqueles livros eram suficientemente é, inspirados, ou até tiro a palavra suficientemente, inspirados divinamente para fazerem parte do cânon. E isso eu acho muito relevante, sabe? Não é só uma leiturazinha, a gente está falando de séculos de história, de procura, de avaliação, não é um processo tipo assim, eu acho que esse aqui é. Não, é uma construção teológica muito séria. E olha que o Paulo On, nessa parte do segundo capítulo, ele é bastante sucinto, né? E ele tem que ser mesmo, porque senão o livro ficaria difícil demais de ser lido, mas existem muitos outros eventos e muitas outras coisas que acontecem paralelas a essas que nós citamos aqui, que desembocam na canonicidade desses textos que a gente pode ter certeza que foram inspirados por Deus e percorreram um longo caminho para chegar até a gente. E esses crivos que você citou são fundamentais, né? Ortodoxia, catolicidade e apostolicidade, todos eles têm esse crivo aí e fazem parte do cânon por causa disso. Muito legal, Wagner. Valeu. Fala, Mito. Boa Fala, noite. Eric. E aí, Boa irmão? noite a todos. Tudo bom? Tudo jóia. Bom, o Diga aí. papo é bem técnico, né? E, puxa, o que me chamou mais atenção aí nesse segundo capítulo foi a citação de Marcião, né, do marcionismo, porque foi um cara que criou, querendo ou não, uma divisão. Não sei se a gente pode chamar ele de primeiro herege, né? Porque esse cara que acabou querendo criar ali uma religião totalmente voltada com as características dele, né? Não sei se dá para a gente falar mais alguma coisa de Marcião, né? Ah, E do é. marcionismo, porque é algo tanto histórico, né? Quanto técnico para a nossa vida cristã. É. Muito bem lembrado. O que Marcião fez foi um estrago muito grande. Ele teve que ser combatido severamente, tá? Pelos escritos e pelos próprios pais da igreja posteriormente, e ele acaba complicando a vida de muita gente, porque muita gente ainda lê o texto bíblico meio assim, né? Tem gente que tem essa visão do Marcião. O texto do Antigo Testamento é um Deus, o texto do Novo Testamento é outro Deus. Quando nós, por exemplo, como comunidade, damos ênfase ao Novo Testamento, e essa é uma característica da Casa da Rocha, né?
dificilmente você nos ouve falar sobre o Antigo Testamento, ou mesmo pregar sobre o Antigo Testamento, essa é um caminho que nós vivemos por entendermos que Jesus ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, né? Eu quero aprender de Jesus, eu quero conhecer o que ele pensa, como ele age, como ele reage, porque observando Jesus eu estou observando o próprio Deus. É assim que ele diz a Filipe, né? Quando Filipe diz para ele mostrar o Pai, ele diz, puxa vida, quem vê a mim vê ao Pai. A gente já está junto há 3 anos, você não percebeu isso. Então, essa centralidade de Jesus é o que norteia o nosso caminhar como comunidade e a nossa teologia. Mas a gente não deixa de olhar para o Antigo Testamento como texto inspirado de jeito nenhum, viu, gente? De jeito nenhum. Eu estou falando isso porque eu lembro de uma crítica recebida por uma pessoa que veio de uma igreja para a Casa da Rocha e foi comunicar a liderança daquela igreja que estava vindo participar com a gente, comungar com a gente, e aí a liderança daquela comunidade disse assim, você está indo para aquela igreja que não acredita no Antigo Testamento. Não, nós acreditamos. E percebemos a ação divina dentro de uma revelação progressiva. Esse ajuste, talvez até a gente tenha esse tópico aí mais para frente no próprio texto do Paulo On, eu ainda não cheguei nesse ponto. Acho que sim. Mas o que a gente percebe é o Antigo Testamento mostrando Deus agindo na história, é uma revelação progressiva e assim deve ser interpretada, até o ápice, que é a vinda de Cristo. Mas é óbvio que Marcião, aproveitando da situação, né, sei lá qual era o desejo do coração dele, deturpou tudo, mexeu com tudo, e deu um trabalho que, inclusive, repercute na teologia até hoje, porque tem gente que ainda assim continua lendo, fazendo essa separação, né, entre antigo e novo, viu, Eric? E é bacana, né? A gente falou, né, e leu aqui, vimos na tua apresentação bastante palavras novas e difíceis, né? Como a Nossa. ortodoxia, né? E fazendo uma pesquisa na Wikipedia também, né, de internet, o que ele apresentava era heterodoxo, né? Ele não era ortodoxo, ele era heterodoxo. Então, é verdade. interessante esse contraste, né, de entender a diferença para validar aquilo que a gente está falando hoje, né? E Mas é isso. ele arrebanhou bastante gente, viu? A história diz que ele fez um bom estrago aí no começo da igreja, não foi fraco não, viu? Mas bem lembrado. Valeu, Eric. Muito bom. Valeu. Ô, pastor, eu vou jogar umas coisas aqui, aí depois o senhor arruma, tá? Fica à vontade, Jean. Eu acho muito interessante esse estudo, porque traz a questão histórica, né? Como o Wagner mencionou, é claro, sim, né, gente, que é totalmente espiritual a Bíblia, a palavra de Deus, enfim, mas esse processo de formação histórico, quando é contado, às vezes as pessoas elas passam a não acreditar pelo fato de ter essa questão histórica. Onde eu corto o cabelo é muito interessante, porque o cara ele fez teologia e virou ateu, né? E aí e aí eu fico lá quietinho, nunca falei que era cristão, né? Sempre na minha ali, né? Não vou ficar dando carteirada que eu não gosto. Aí teve um dia que não teve jeito, ele descobriu, porque um outro cara cortava o cabelo e sabia que eu era cristão, aí acabou para mim, né? Aí todas as vezes que eu vou cortar o cabelo, ele aproveita para dar umas alfinetadas. A última foi de João, que João não tinha como escrever Apocalipse, porque ele estava na ilha, e o pergaminho naquela época era muito caro, então não tinha como ele ter escrito. Tá. E que ele tinha aprendido na teologia e tal, e aí ele né, descobriu que eu era professor, piorou a situação, né? Porque assim, você é professor, fala os erros aí da Bíblia para mim. Eu falei, olha, não é bem assim, veja bem. E aí uma das formas que eu né, tentei ensiná-lo de alguma maneira, embora ele seja muito cabeça fechada, falei, olha, eu como professor de literatura sei que muitos outros livros literários tiveram dificuldades na autenticidade da sua autoria e todo mundo lê como se fosse a melhor coisa do mundo. Todo mundo lê sem questionar. Aí foi o momento que ele ficou, então, mas tem que ver. Tem livros mais antigos do que a própria Bíblia, que foram escritos concomitantemente, e ninguém duvida da sua autoria. Mas o que eu quero colocar é exatamente isso, né? De que
por ser espiritual, muitas vezes as pessoas acham que não pode ser histórico. Enfim, acho que o senhor entendeu, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Pensar que esses textos que têm 2000 anos chegaram até nós da maneira como chegaram, e isso pensando no Novo Testamento, como eu disse aí na nossa conversa, nós temos mais de 1.500 cópias e fragmentos do Novo Testamento. E ele foi reproduzido, reproduzido, reproduzido até chegar a gente. E quando você pega, e existem instituições muito sérias no mundo, gente, que analisam essas coisas. Então, vamos supor que se descobriu lá uma cópia de um certo texto. Eu lembro que numa das minhas aulas sobre grego, o professor disse que certa vez encontraram numa múmia uma máscara mortuária e quando tiraram a máscara, o papel usado para fazer a máscara era um texto bíblico do Novo Testamento. E aí, essas descobertas, elas continuam, porque eles estão fuçando lá na Palestina até hoje e isso não vai parar. Quando aparece um texto novo, o que é que eles fazem? Vamos comparar com o antigo ou o anterior. E aí coloca lá. E as diferenças são mínimas. O mais impressionante ainda, o tão impressionante quanto é o Antigo Testamento. Porque em 1940 e pouco, lá, o pessoal achou lá em Qumran os manuscritos do Mar Morto. E aí, essa foi uma descoberta super recente, e quando compararam também, está tendo texto assim, impressionante. Então, eu acho que tudo isso deveria corroborar para a gente pensar no movimento divino, né? Um Deus que age no meio da história e que traz esses textos até a gente da maneira como trouxe, né? Então, perceber essa ação divina, penso eu, que fortalece a minha fé, sabe? Não me deixa abalado, pelo contrário, fortalece a minha fé. Em contrapartida, você tem textos como você citou, Ilíada, por exemplo, tem acho que 70 cópias. Os textos do Novo Testamento têm 1.500 cópias, é um disparate de registros, né? Então a gente está muito tranquilo, fiquem muito tranquilos nesse sentido. Historicamente, esses livros têm uma composição, cientificamente, podemos dizer assim, né? Uma composição muito robusta para a gente afirmar que é o que realmente Jesus falou, é o que os apóstolos registraram, e assim por diante. Então, isso edifica a minha fé. É o que eu acho. É mais uma questão curiosa que eu fiquei... Semana passada você falou dos apócrifos, né? Tá. E eu estava estudando, lendo o livro, e achei interessante lá no final, quando ele fala do Cânon do Novo Testamento, ele coloca bem destacado, Apocalipse de João. Eu fiquei com isso na cabeça, será que tem outro Apocalipse? Eu nunca tinha refletido sobre isso. E aí, vendo aqueles 3 parâmetros, né, que existem para o livro entrar no cânon do Novo Testamento, eu estava vendo que existem outros apocalipses, né, Apocalipse de Paulo, por exemplo, né, de Pedro e tudo. E eu fiquei pensando, então quer dizer que esses apocalipses não passaram pelo crivo. Exatamente. Pelos 3 parâmetros. Então é interessante, você tem um livro de que, pelo menos Paulo é apóstolo, mas que algum ponto desse livro não passou pelo crivo, por isso ele não tá no cânon do Novo Testamento. Uma coisa que acontece nesse período aí é como é que é o nome técnico, gente? Uma pessoa escreve e ela coloca o nome da outra. Tá, eu não lembro o nome técnico, agora me desculpem, né? É um assunto... Pseudoepígrafos. Pseudoepígrafos. Tinha que ter alguém inteligente nessa live para me ajudar. Fala, Bruno, obrigado, hein? Pseudoepígrafos, é isso aí. E era uma prática muito comum, porque eu escrevia aquilo que eu queria e colocava o nome do Paulo lá, e né, isso era divulgado e aceito. Então, esse é um movimento muito comum naquela época, né? E qual é a baliza, qual é a avaliação que é feita? São aqueles 3 pontos, e é interessante, né? Eles fecham realmente todas as pontas para que o livro possa fazer parte do cânon, né? Mas esses daí que você citou, com certeza fazem parte dos pseudoepígrafos, né? Um que escreveu pro nome do outro, dessa bagunça aí, né? Fala, Phil.
Eu ia comentar que eu tenho uma aversão muito grande também ao Antigo Testamento. Isso, eu acho que isso tem muito a ver, para mim, como ela foi ensinada. Então, assim, se hoje alguém me perguntar algum trecho do Novo Testamento, eu vou ensinar como eu aprendi com você. Mas se na mesma hora perguntar de um versículo do Antigo Testamento, eu vou ensinar exatamente como eu aprendi lá, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porque a única forma de que eu ouvi falar sobre sobre os livros do Antigo Testamento é daquela maneira, onde Deus está sempre em defesa dos seus e qualquer ímpio, qualquer outra pessoa vai ser destroçado, vai ser humilhado, vai ser envergonhado, é como um exército derrotado diante de você. Eu só consigo ver o Antigo Testamento assim, ou você fica do lado de Deus ou você vai ser massacrado. E eu não consigo falar sobre o Antigo Testamento sem uma outra compreensão. Eu tô há 5 anos, há 6 anos, sei lá, na casa da Rocha, esperando você falar sobre o Antigo Testamento. Eu só sei do que outras pessoas falaram, porque Você vai ter que fazer o caminho das letras. Mas isso se resolve, Phil, eu acho, espero te ajudar nesse sentido. Primeiro, a gente entender que o homem do Antigo Testamento não é o homem do Novo Testamento, né? Ou seja, nós estamos falando de culturas milenares, onde a força, onde a espada é que decidia as coisas. Lembre-se que Deus, ele trabalha na história e ele se revela na história. Então você tem um povo que é criado por Deus, lá em Gênesis 12, a partir de Abraão, e o objetivo de Deus é preservar esse povo para que ele gere o Messias. Isso são milênios, né, de história acontecendo, gerações e gerações que são sendo, vivem esse movimento divino de preservação de Israel e também de um objetivo divino que é Israel ser luz para as nações. Então, nos mais diversos debates que você tem, combates, perdão, nos movimentos onde Israel, por exemplo, acaba com seus inimigos, essa é a leitura. Primeiro, era assim que se resolvia as coisas. A gente não pode ficar espantado, não tinha diplomacia naquela época, gente. É assim, eu estou indo aí e eu vou tomar a tua terra. E acabou. Então, Deus está se movimentando na história respeitando o limite humano, a forma do homem conduzir a sua vida, respeitando a cultura humana, o jeito do homem ser, primeira coisa, né? Segundo, Deus também, em alguns momentos, faz com que Israel mostre a sua força, principalmente no caso, por exemplo, de Israel saindo do Egito, toda aquela coisa toda, aquilo ali também é uma demonstração da condição monoteísta que Israel vivia, ou seja, só Deus é Deus. E aquele Egito era um Egito politeísta, né, que massacrava pessoas, que escravizou Israel. Então tem toda essa série de fatores que devem ser levados em consideração quando você lê o texto. Senão, você vai ler e vai falar, nossa, olha o que Deus mandou fazer. Não, peraí, o homem já era assim. As coisas já se resolviam assim, e Deus está se mostrando no meio daquilo. E também, última coisa para encerrar, é perceber a misericórdia e a graça de Deus com o próprio povo de Israel, que o rejeita, que não quer Deus, que quer viver de qualquer jeito, mas Deus insiste em amá-los. E essas coisas, quando a gente lê a partir dessas coisas do Antigo Testamento, já começa a melhorar um pouco, né, a nossa aversão ao texto. Talvez ajude. Eu tenho um texto que eu acho que foi um dos últimos que eu li, que eu parei aí, que é em Gênesis, mas eu não só li Gênesis, tá? Foi o último que eu li, que eu falei, acho que eu preciso parar para não me contaminar, porque eu entendo que Deus tem que, às vezes, ele parece ensinar os homens na linguagem dos homens. Assim, ó, eu posso, por exemplo, vou ilustrar, eu posso fazer o maná cair do céu, que é impossível a qualquer um, e assim vocês vão ver que eu sou Deus, mas isso não é o suficiente. Então, assim, vocês querem dominar uns sobre os outros, então eu vou dominar sobre todo mundo, assim vocês vão entender. É como se a comunicação que funcionava. Eu penso por esse lado um pouco, é mais ou menos o que você está falando, que era cultura, mas eu penso, o texto em questão é quando
vão falar com o faraó para libertar o povo, e aí tem um texto, e no texto diz assim, e Deus endureceu o seu coração, e não deixou o faraó libertar o povo, quer dizer, é capaz que ele fosse, e aí Não. Deus endureceu, e por causa Não. disso muitas outras pessoas, Não. caramba. Não, aí essa expressão, ela tem o seguinte significado. O faraó já não queria, o faraó já rejeitava, o faraó já tinha tomado a sua decisão. Então Deus entrega o homem ao próprio desejo do homem. Isso está lá em Romanos, capítulo 1, quando Paulo fala que Deus entrega aquelas pessoas que querem viver de forma pecaminosa aos seus próprios desejos. É o mesmo tipo de ação. Agora no Novo Testamento, Paulo registrando isso, e lá no Antigo Testamento é a ação que você vê Deus realizando com o faraó. Tipo assim, você não quer mesmo? Então tá bom. É uma decisão de Deus em cima do que o próprio homem já decidiu. Uma potencialização, sei lá se é uma boa palavra para definir isso, em cima daquilo que o homem já tinha decidido. Então foi o homem, foi o faraó que quis. Então você quer? Então tá bom, então vai ser assim. Uma boa forma de resolver essas coisas é lembrar que a gente não consegue ler a Bíblia sozinho. Esse é um livro excelente, gente, ó. Como ler a Bíblia, livro por livro, do Gordon Fee. Então você lê o texto e lê por aqui. Aí você vai ter uma iluminação bacana para entender o que aquele texto está falando e você não ficar confuso. Aí tem o Entendes o que lês, de um outro autor que eu não lembro, antigo, muito bom também, recomendo demais. Vai ajudar você, Fio. E aí, gente, boa noite, tudo bom? Beleza, Bruno? Bom, na verdade, aí eu só queria complementar o que você falou pro Fio aí, né? Fica à vontade. Que na verdade é o livro Entendes o que lês, ele também é do Gordon Fee, né? Boa. É dos mesmos autores, e tipo assim, lá ele tem uma boa divisão de todos os livros da Bíblia. Esse livro por livro aí, né? Como ler a Bíblia livro por livro, é uma continuação. Então, assim, Fio, para você, tipo, que quer conhecer mesmo, eu acho que seria melhor você ler esse livro, Entendes o que lês, né? Pegar esse livro aí também, Como ler a Bíblia livro por livro, para quando você chegar lá no livro da Bíblia de Gênesis ou Êxodo, você ter uma compreensão melhor do texto aí, do que foi narrado, da história que foi contada. Acho que ajuda bastante aí. Literaturas complementares, né? Eu fiquei muitos anos, sei lá, 12, 13, 14 anos só ouvindo da outra forma de apresentar a Bíblia. Então eu falei, quer saber, vou dar um tempo, vou parar de ouvir sobre tanta morte, guerra e domínio, vou ficar aqui uns anos, pode ser nessa igreja aqui mesmo, pequenininha, na Casa da Rocha, ouvindo só sobre o Novo Testamento. Eu vou ir limpando, sabe, com aquela imagem que você tira a água suja do copo só derramando água limpa. Falei, vou ficar uns anos, assim como eu fiquei muitos anos, eu vou ficar usando só ouvindo o Novo Testamento. Depois eu volto para estudar e ter um pouco mais de compreensão sobre tudo. Mas valeu. Valeu, Fio. Obrigado. Muito bom. Valeu, Bruno. Obrigado também pela colaboração. Só um ponto aí, cara. Esse livro aí, o Entendes o que lês, foi meu primeiro contato aí com a hermenêutica bíblica, né? Um contato com a teologia, e como diz um amigo meu aí, foi o primeiro divisor de águas aí a abrir os nossos olhos para enxergar a Bíblia, né, meu? Bom, começou a estudar e já estraga a religião, já não tem jeito. Né? Começa a usar drogas mais pesadas, né? Muito bom, Bruno, valeu. Mais alguma coisa, aquela gente? História, tipo fala, aquela Wagner, história, fala. né, Milton? Aquela história, né? Muita coisa que está escrito na Bíblia não é bíblico, né? Essa aqui é a verdade, né? Tem que fazer uma leitura adequada para não cair nesse erro, né?